Graça e a paz a todos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Valente Deus, com o seu pastor Rogério. Estamos aqui para semear a palavra de Deus no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus o abençoe, a sua casa, a sua vida, os seus projetos, a sua família. Que Deus possa te recompensar com o poder dele, com a graça dele e com o Espírito dele. Que o Espírito de Deus se apossua de cada um de vocês, queridos irmãos. Que Deus possa te confortar, te dando entendimento, sabedoria e te dando força para vencer todos os obstáculos, todas as incertezas. Que Deus nessa noite entra na sua causa, entra na sua casa, entra na sua vida e entra nos seus projetos. Você que quer a cura, que Deus dê a cura em nome de Jesus. Você que quer prosperar, que Deus prospere em você, meu irmão. Se você que quer vencer, que Deus faça você vencer. Então, sem perca de tempo e sem demora, vamos lá para a palavra de hoje, que se encontra no livro de Provérbios, o livro de sabedoria que Salomão escreveu. Provérbios 24, a partir do versículo 16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso são derrubados pela calamidade. Ou seja, aquele que é justo, a pessoa que é correta perante Deus ou perante a sociedade, ele pode até cair, mas ele será levantado. Por quê? Porque ele tem justiça, porque ele tem verdade. Mas o perverso é derrubado pela própria calamidade dele, ou pela própria malícia dele. Então aqueles que agem com a maldade ao seu próximo, jamais irá prosperar, jamais irá ficar de pé. Porém, aquele que anda com justiça perante Deus, que anda com justiça perante as pessoas, por mais que ele caia, mas ele será levantado, porque Deus, ele não sonda a gente igual o ser humano sonda. O ser humano, ele sonda por fora, e Deus, ele sonda por dentro. Então muitas vezes a gente erra, a gente faz o mal, mas sem intenção nenhuma de errar e sem nenhuma intenção de fazer o mal àquela pessoa. Mas tem gente que ele erra e que ele faz o mal, mas ele sente prazer em ver o outro triste, em ver o seu próximo mal. Então esse será derrubado pela própria calamidade dele, pelo próprio desespero dele. Por quê? Porque ele se alegra com a derrota do seu próximo, do seu semelhante. Então a gente nunca deve se alegrar com a derrota do nosso semelhante. Ou seja, a gente tem que ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, e seremos remunerados, seremos recompensados com o poder de Deus, com a justiça de Deus e com a graça de Deus. Então tem muita gente que ele lê a Bíblia, ele vai para a igreja, ele busca a Deus, ele até prega a palavra de Deus, mas ele se alegra quando alguém cai, quando o seu irmão cai, ele se alegra, ele acha bom. Então você está agindo com justiça ou com perversidade? Você está agindo com perversidade. Por quê? Porque você não aceita que seu irmão possa ser melhor do que você em algumas funções. Eu falo em termos de melhor, não pessoa melhor fisicamente, mas em funções. Tem gente que tem mais o dom, tem gente que tem mais, articula mais, movimenta mais. Então ele leva o jeito, cada um tem um dom para uma coisa. Aí talvez a pessoa escolhe um dom que não é para ele, escolhe uma profissão ou escolhe fazer algo que ele não tem um dom.
e o outro tem, e ele se alegra quando aquele se dá mal, ele se alegra quando aquele cai. Então você está agindo como uma pessoa perversa, e com certeza, meu irmão, com certeza, minha irmã, você irá cair na sua própria calamidade, na sua própria armadilha. A pessoa que se alegra com a derrota do outro, ele é como uma aranha que teça a sua própria teia e cairá nela própria. Então, você que está se alegrando com a derrota do seu próximo, você está fazendo uma armadilha, você está tecendo uma teia de aranha e você irá cair nela própria. Então, você deve ser uma pessoa justa, nem que você caia, nem que para isso você pague o preço. Então, uma pessoa vem, ele te desmerece, ele fala mal de você, ele te julga, ele te condena, ele te apredege, ele não te ajuda, mas você não vai se alegrar com a queda dele, porque quando uma pessoa vem te discriminar, te apedrejar, te condenar, ele não está te condenando, ele não está te apedrejando, ele está apedrejando ele próprio, ele está condenando ele próprio. Então, para Deus, não é aquilo que fazemos, é com como fazemos, ou com qual intenção temos naquilo que produzimos neste universo. Porque neste universo, os religiosos acham que por ser religioso, ele é melhor do que o outro ser humano. E não é porque eu sou religioso que eu vou ser melhor do que o meu semelhante, do que o meu próximo. Não existe isso, pessoal. Não tem como ser dessa forma. Se fosse dessa forma era bom, mas não é. Porque para mim ser salvo, então bastava somente eu virar um religioso e pronto, sair condenando todo mundo, apedrejando todo mundo, e ia ser salvo. Mas não é assim. Então, perante Deus, qual é a sua atitude com o seu semelhante, com o seu próximo. Então, como que você age ao ver uma pessoa que talvez te apedreje, que talvez te persegue, que talvez que te jogue pedra? Como que você trata ela? Como que você vê essa pessoa? Então, é uma coisa, a busca pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, é uma coisa que é muito fina, porque a palavra de Deus revela que Deus não tem adversário. Aí quando eu venho para Deus, eu sendo a imagem de Deus, e eu começo a ter inimigo, ter adversário, então significa que eu não estou com Deus. Porque se eu estou com Deus, eu não tenho adversário mais, acabou, porque Deus não tem. Então se Deus não tem, eu não tenho, porque Deus, a partir de agora, quando eu me entrego a minha vida a Jesus, quando eu aceito Ele como meu único, suficiente Salvador. E quando você aceita Jesus, pessoal, não é quando você levanta a mão, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não, quando você aceita Jesus, é quando você se rende à palavra dele. É quando você aceita a palavra dele da forma que ele quer que você aceite. Então, qual é o primeiro passo para aceitar Jesus? O primeiro passo é o batismo nas águas. Esse é o primeiro passo. Então, quando eu aceito Jesus, eu aceitei, eu fui lá, me batizei. A partir daquele momento, os meus adversários já não tem mais adversário, não tem mais quem possa me condenar, porque a palavra de Deus fala assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E se você parar, o tanto que Jesus não era religioso, que mesmo na hora do momento difícil, que ele está sendo crucificado ali, um dos ladrões que estão na cruz, naquele momento se arrepende, e fala para Jesus: lembra-te de mim no paraíso, quando o Senhor estiver no paraíso. E o próprio Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ali é o momento de mostrar que Jesus mostrou, o momento da presença de Deus realmente. Então, o momento que nós mostramos a presença de Deus na nossa vida
É quando os nossos adversários estão nos coagindo, estão nos apredejando, e nós estamos lá dando a mão, e nós estamos lá levantando o que está caído, ajudando a levantar. Então isso é que é o poder de Deus, isso que é a magnitude de Deus. Então isso é que é ser uma pessoa justa. Você entendeu? Então o justo, ele vai receber da parte de Deus. O injusto não pode receber da parte de Deus. Por quê? Porque não crê em Deus. Então ele não creu que Jesus morreu na cruz, e ao terceiro dia ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou e foi morar à direita do Pai. Então a pessoa não crê. Quando eu venho para Deus e eu acho que eu tenho um inimigo, então o que acontece? Eu não creio em Jesus, e se eu não creio em Jesus, eu não posso aproximar de Deus, porque o próprio Deus falou o quê? Que Jesus é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão. Você entendeu? Então ninguém pode ter vida se não for por intermédio do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Então o nome de Jesus é poderosíssimo. Então quando Jesus é crucificado, ele já sabia o propósito que ele tinha que passar, ele compreendeu, e ali a alma dele estava o quê? Estava intacta. O corpo estava todo detonado, mas a alma se encontrava intacta. E talvez hoje você está todo quebrantado, o corpo todo estourado, mas talvez a sua alma está intacta. E é a sua alma que tem que estar intacta. Porque o diabo, ele consegue tocar no seu corpo físico, mas na sua alma, jamais. A sua alma, o diabo só toca se você permitir, se você der brecha para o diabo. Então, se você compreender que tudo que você passa não é porque Deus é injusto, mas é porque Deus quer te capacitar, quer te preparar para que você possa dar voos mais altos, que você possa compreender o que Deus tem feito hoje na sua vida, é para que alguém possa ganhar alguma coisa com aquilo que você está passando hoje. Então, meu irmão, você vai começar a dar glória a Deus, você vai começar a glorificar a justiça de Deus, a grandeza de Deus. Quando eu sou justo, eu nunca condeno Deus por nada, quando eu sou justo. Então, se você é justo, jamais você vai condenar a Deus, jamais você vai questionar aquilo que Deus está fazendo. Então, tanto aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, Deus tem o poder nas suas vidas, nas nossas vidas. Tanto o que serve como o que não serve, Deus tem um poder. E tudo acontece por causa que Deus faz acontecer. Deus não colocou ninguém nessa terra para ser condenado ao inferno. Quem condena a gente ao inferno não é nem o diabo, porque o diabo ele não tem nem a chave do inferno, nem no inferno ele manda. Quem condena nós ao inferno somos nós mesmos. Então você mesmo se condena no inferno como? Falando mal, criticando, agindo de mal forma, sendo uma pessoa injusta. Então você mesmo está se condenando ao inferno. Então, a partir de hoje, você vai agir com justiça. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você vai começar uma nova vida, uma vida correta diante de Deus. Ah, mas agora eu vou parar de errar, vou parar de pecar? Não, vai continuar sendo pecador, vai continuar errando, mas você não vai se alegrar mais com a queda do seu próximo. Você não vai se alegrar com a derrota do seu próximo. Então Deus
Ele vai ser contigo aonde você andar. Mesmo se você cair, você irá se levantar. Amém, pessoal? Então vamos falar com Deus. Entrega, irmão, sua vida a Jesus. Entrega os seus caminhos na mão de Deus. Então eu te convido a não ser uma pessoa religiosa, mas ser um ser humano. Ser uma pessoa que tem compaixão do seu próximo. Porque o que adianta eu servir a Deus e não ter compaixão com o meu próximo, não ter paciência com o meu próximo, não ter entendimento com o meu próximo? O que adianta? Ninguém pode roubar a sua salvação. Ninguém, irmão. Então, se você tiver paciência, se você for uma pessoa que ajuda mais, com certeza você será grande o seu galardão no céu. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, nos ensina, meu Deus, a ser pessoas justas, a ser pessoas, meu Pai, melhores, ser humanos melhores, confiando mais no Senhor, acreditando mais no Senhor. Tira, meu Pai, esse pensamento maligno. Tira, meu Pai, esse sentimento de ódio, de vingança. Tira, meu Deus, deste homem, desta mulher. Arranca, meu Pai, toda a ira dessa pessoa, meu Pai, que talvez está doente, está enfermo e não está compreendendo qual é o propósito do Senhor na vida dele, na vida dela. Porque tudo tem um propósito, meu Deus. E que o Senhor possa abençoá-los cada um. Que o Senhor possa curar o que se encontra doente. O Senhor possa fortalecer o que está fraco. O Senhor possa libertar, meu Pai, este homem e esta mulher do mau pensamento, da mágoa, do ódio, do rancor, da tristeza. Ah, meu Deus, essa pessoa que sofreu uma desilusão com alguém, essa pessoa que foi enganada, que foi traída, mas ela confiou foi em homem, não foi no Senhor. E todos nós somos falhos, meu Pai, todos nós. Não tem ninguém aqui nessa terra que seja, meu Pai, totalmente certo, totalmente correto. Não tem, meu Pai, não existe. Somente o Senhor. Então, meu Pai, nessa noite, nos ensina a confiar e acreditar no Senhor. E aquele que crê, diga amém. Amém, pessoal? Até o próximo vídeo. Além de Deus, estamos aí para poder unir a nossa fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Graças e paz a todos.